E aí, meu povo, como vocês estão? Vim para um vlog extra essa semana. Eu comentei no vídeo que saiu domingo, que quarta-feira sairia um vídeo de perguntas e respostas, porque eu e o Rafa fizemos um mês aqui no Canadá. Dia 30 de janeiro fez um mês e eu abri uma caixinha lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque eu posto coisas que às vezes não vêm aqui pro YouTube, momentos mais específicos da minha rotina ou acontecimentos, né? Pontuais na semana, então me segue lá. A gente também troca muitas vezes, quando vocês comentam alguma coisa minha, me mandam mensagem, eu sempre respondo todo mundo. E eu fiz essa caixinha, acho que faz 2 semanas, eu abri essa caixinha lá, e vocês mandaram, tô aqui com as respostas de vocês, com as perguntas de vocês, né, as respostas eu vou dar agora, pra gente conversar um pouco sobre percepções e, enfim, pontos que tenham chamado a nossa atenção ou que sejam dúvidas de vocês em relação à nossa vivência durante esse primeiro mês aqui no Canadá, tá? Pegar meu café também, porque agora é 1h27 aqui em Montreal, então pós-almoço tá na hora do cafezinho. Vamos lá. Primeira pergunta, vou colocar as perguntas aqui. O que você achou do preço dos eletrônicos aí? Olha, não sei exatamente, porque não procuramos eletrônicos, a não ser nossa televisão. Posso falar da experiência da televisão, porque todo o resto de eletrônicos a gente trouxe do Brasil. Mas assim, a nossa televisão é uma televisão de 32 polegadas, uma Amazon Fire TV, e ela custou US$ 200. A gente achou barato, porque mesmo convertendo US$ 200, R$ 800, uma Smart TV no Brasil, eu lembro que eu comprei uma super simples. A gente também tinha uma 32 polegadas lá no nosso apartamento em São Paulo, e eu paguei 1.200 em 2020. Então, mesmo convertendo, eu acho que US$ 200 é um preço legal, principalmente se você considera o custo de vida e os salários daqui, né? Sempre tem a média de que o salário mínimo do Quebec é US$ 15, 15 e pouquinho, né? Então, se você pega esse valor de 200 e você divide por 15, você vai ver que uma pessoa precisa trabalhar 13 horas para você comprar uma TV, né? E então, praticamente ali 2 dias de trabalho, a pessoa já compra uma Smart TV. Isso é muito diferente do Brasil, então acho que, no geral, eletrônicos aqui são ok. Eu comprei também um monitor, acabei de lembrar, porque o monitor que eu trouxe do Brasil, a segunda tela que eu usava, ah, chegou sem funcionar, então eu tô acostumado a trabalhar com segunda tela, tive que comprar. E ele custou, se eu não me engano, US$ 120. É um monitor Full HD, é uma tela curva, tá? E achei o valor razoável, assim, comparando com o preço que eu paguei no monitor que eu tinha no Brasil. Tudo bem que ele era 4K, ele era um monitor gamer e tudo mais, resolução, acho que ele era 120 Hz, então esse aqui ele é 60 ou 80 Hz o máximo, então. Mas assim, pro dia a dia ele tá ótimo, ele me serve bem, mas comparando o preço que eu paguei no monitor no Brasil e o preço que eu paguei nesse monitor aqui no Canadá, é bem discrepante a diferença. Não sei preços de produtos da Apple, por exemplo, a gente não deu uma olhada nisso, a não ser o nosso celular, que é do plano da Rogers. Mas aí, como ele é um plano de celular de uma companhia, talvez seja um valor diferente, né, da loja. Eu não sei quanto que tá na loja da Apple em si. Bom, próxima pergunta. Já tiveram resposta da aplicação para o PR? A gente ainda não submeteu a nossa solicitação de residência permanente, né? Para quem não sabe o que é PR, é a residência permanente, porque a gente está esperando respostas de algumas submissões que a gente fez e ainda são documentos que estão sendo analisados, né? Então a gente ainda não fez a nossa solicitação, por isso não temos resposta. Mas o processo é bem longo. A parte provincial pode levar até 6 meses e a parte federal pode levar até 11 meses. Então ainda tem um longo caminho pela frente. Se tivermos atualizações, eu trago para vocês. Próxima pergunta. Mesmo você sendo fluente em francês, como tem sido a adaptação às aulas e aos textos? Eu acho que eu vou encaixar essa pergunta, inclusive, com uma outra questão que surgiu aqui no YouTube. Bom,
Eu falo francês há muitos anos, eu falo e ensino francês há muitos anos. Talvez o pessoal que está chegando agora no YouTube não conheça esse lado de mim, mas antes de estudar filosofia, antes de migrar para a área da filosofia, eu fiz uma graduação em letras, português e francês no Brasil, então eu sou professor de francês desde 2016. Ahn, Ainda é a minha ocupação principal, assim, profissional, né, digamos. Eu estou fazendo essa migração para filosofia ali desde 2022, 2023, mas ainda não migrei 100%, então a minha maior fonte de renda ainda são as aulas de francês. Inclusive, estou com horários disponíveis. Se vocês tiverem interesse em fazer aula de francês, falem comigo, me mandem uma mensagem aqui ou no Instagram, tá? E a gente discute, eu mando todas as informações para vocês. E é isso, então eu falo francês há muito tempo e quando eu cheguei aqui foi ok, assim, Claro, tem a questão do choque do sotaque, porque o sotaque canadense é um sotaque com o qual a gente não está muito acostumado, a não ser que você faça questão de ter uma aprendizagem no sotaque francófono, no sotaque canadense, desculpa. Normalmente, a grande maioria dos livros de francês vai trazer o francês da França, e mais especificamente o francês de Paris. Uma unidade ou outra vai ter ali um pouco de francês belga, um pouco de francês suíço, um pouco de francês marroquino, francês quebecois, mas, no geral, os livros optam pelo que a gente chama de francês standard, que é o francês de Paris. Então, para mim, quando cheguei aqui no Canadá, foi aqui em Montreal, teve esse choque de 2 minutos em relação ao sotaque, mas, no geral, não tive problemas com o francês. Já nas aulas, já no doutorado, também eu não diria que o problema é linguístico, porque eu entendo, mas a questão é a densidade do conteúdo. Assim, eu estou assistindo 2 aulas esse trimestre e cada uma tem 3 horas. Então, ficar concentrado falando sobre filosofia num nível de pós-graduação em francês durante 3 horas é algo que às vezes desafia, eu acho, a minha capacidade cognitiva. É muito cansativo. Às vezes eu perco o fio da meada, assim, porque eu tô pensando em outras coisas, ou às vezes me chama a atenção uma palavra que a pessoa usou, e daí eu viajo, e quando eu volto já tá em outro assunto. Nem todo mundo usa slides, e eu sou uma pessoa muito visual, então se eu fico ali só ouvindo, e às vezes eu tô anotando alguma coisa, quando eu terminei de anotar a informação e volto pra conversa, eu já me perdi no que em relação ao que eu tinha notado e o ponto da conversa em que estamos depois disso. Então, eu acho que isso é complicado. Para as leituras, eu também acho não tem grandes dificuldades. Ler em francês acadêmico pelo fato do francês ser uma língua latina, o francês acadêmico é ainda mais parecido com o português. Você vai quem estuda francês vai ver que o francês que a gente chama de familier, o francês mais informal, mais do dia a dia, às vezes ele é mais diferente do português, porque tem expressões, por exemplo, gírias que vêm do árabe, que são utilizadas, né, pela presença árabe muito forte na França, por exemplo. Tem muitas gírias atuais que vêm do árabe, como, por exemplo, je te kiffe, né? Esse verbo kiffer, ele tem uma origem no árabe, então é diferente do francês mais formal, mais acadêmico, que é super próximo do latim. Então, muitas vezes me choca até ver que uma palavra que eu não sabia que existia em francês existe, e ela é exatamente a mesma palavra em português, né? Às vezes escreve de um jeito diferente, mas é o mesmo sentido, a mesma lógica, 95% de semelhança. Então, acho que isso ajuda muito nas leituras e não causa tanto problema. Para mim, o maior problema nas aulas é a duração. Então, ficar ouvindo francês tanto tempo, ter que expressar as minhas ideias em francês também, porque às vezes, né, eu tô ali tendo alguma reflexão, o professor pergunta alguma coisa, joga para a turma alguma questão, e eu falo, caramba, se eu conseguisse me explicar em português, eu me explicaria tão melhor. Mas isso aí é uma questão de treino, né? A nossa língua materna sempre vai falar mais forte, a gente sempre vai se expressar melhor na nossa língua materna. Tem essa questão da insegurança também, né? De você ser estrangeiro, de você estar num ambiente hostil, entre aspas. Não no sentido dos meus colegas ou dos professores me julgarem, né? Mas acho que eu, às vezes, me coloco nessa posição de julgamento e eu sou muito duro comigo mesmo. Então, se eu erro, sei lá, o gênero de uma palavra, ou eu fico pensando demais na conjugação de um verbo,
bate aquela coisa do, ai meu Deus. Só que é isso, ter calma, é questão de prática. Eu já sinto que tá muito melhor agora em fevereiro do que quando as aulas começaram no começo de janeiro. Então, acho que é uma curva de se habituar, se acostumar com o francês enquanto língua majoritária, tá? Mas acho que tranquilo nesse quesito. Talvez para quem fale menos francês, fale francês há menos tempo, o choque seja maior, como está sendo para o Rafa, por exemplo, né? Agora ele já está bem melhor, mas no começo ele ficava bem acanhado de falar francês. Geralmente eu que pedia as coisas no restaurante, ele tentava pedir uma coisa ou outra, ficava ali se concentrando, tentando entender o que as pessoas estão falando, mas agora ele já está bem mais confiante. Ele sai na rua, ele entende o que as pessoas falam, às vezes não tudo, mas ele consegue entender o sentido geral das frases, e ele me pergunta, é isso mesmo que a pessoa falou? E eu confirmo que sim. Então, ele tá indo super bem, tá estudando pra caramba, então acho que isso é o que você pode fazer quando você chega no Quebec, quando você quer vir para o Quebec. É estudar francês e não se deixar enganar e achar que o inglês vai resolver toda a sua vida. Você certamente não vai morrer de fome falando inglês aqui, né? Se você sai de Montreal, aí vai ser bem difícil sobreviver com o inglês. Mas em Montreal, você não vai morrer de fome. Mas também você não vai se sentir, talvez, inserido na comunidade, né? No lugar, porque é isso, gente. A língua de conforto deles as placas, as comunicações oficiais do metrô, né? O metrô não fala inglês e francês, como no Brasil, por exemplo, que, né, o metrô em São Paulo primeiro anuncia as coisas em português e depois anuncia as coisas em inglês. Aqui não, é só francês. Em Montreal é só o metrô, eles falam só em francês e é isso. Então, o meu conselho, por exemplo, para quem tá vindo para cá é estude francês. Não é porque eu sou professor de francês, não é porque eu quero que vocês se tornem meus alunos, é um conselho que eu dou realmente pensando que eu escolhi Montreal justamente porque eu queria falar francês, eu queria viver a vida em francês. Então, não foi uma escolha aleatória, eu sabia que ia ser assim, né? E o Rafa tá sentindo que isso é assim. Isso bate justamente com outra pergunta que fizeram, que é se o curso de doutorado é bilíngue. O meu curso de doutorado não é bilíngue, as aulas são todas em francês, a maioria dos textos de leitura são em francês, alguns são em inglês, mas em nenhum momento a discussão vai ser em inglês. Os trabalhos que a gente tem que entregar também são escritos em francês, e inclusive uma parte da nota é reservada para correções gramaticais do francês. Então, os professores descontam nota se você não revisa, né? Se você esquece acentos, concordâncias, enfim. Essa parte mais ortográfica e gramatical do francês, ela vale nota também. Eu respondi esse comentário no YouTube e eu falei que talvez em outros programas de doutorado, programas que talvez tenham um perfil mais internacional, tipo informática ou, não sei, né, relações internacionais, talvez essa questão do francês seja mais flexível. Nos laboratórios, né, a galera aí que é da física, da odonto, enfim, que tem essa questão laboratorial. Eu sei porque eu tenho 2 amigos que têm essa questão aqui, muitos estrangeiros, e vários deles não falam francês, então no laboratório acabam usando bastante o inglês. Só que é isso, a Universidade de Montreal é uma universidade francófona, então ela adota como língua oficial nas comunicações, tudo em francês, a não ser que seja algo extremamente importante, principalmente ligado aos estudantes internacionais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi um e-mail do departamento dos alunos internacionais falando sobre seguro de saúde. Como é um assunto muito importante, eles colocaram em francês e depois colocou, né, tipo, English below. Mas, no geral, as comunicações da universidade são todas em francês. Para o pessoal que quer vir para Montreal, mas ainda não domina o francês, ou tem preferência por estudar em inglês, a McGill e a Concórdia são universidades anglófonas, então a língua oficial de ensino é o inglês, mas na UQAM, que é a Université de Québec, a Montréal, e a Université de Montréal, que é onde eu estudo, a língua oficial é o francês, então as aulas são todas em francês, e é isso, tá bom? Próxima pergunta. Qualidade impecável dos vídeos e você é muito querido. Obrigado, gente, pelos elogios. Fico super feliz se vocês se identifiquem comigo e com o canal. Tô amando o seu canal, sucesso.
isso, não tem pergunta, só elogios, fico feliz, muito obrigado. Não lembro exatamente quem fez, né? Eu tirei aqui, porque eu vou colocar para vocês, então eu cortei o nome das pessoas para não expor ninguém. Mas muito obrigado, fico muito, muito, muito feliz em receber o carinho de vocês e espero continuar entregando conteúdos interessantes. Vamos lá, próxima pergunta. O que estão mais ansiosos para fazer na primavera e verão? Sabe que eu não pensei nisso ainda? A gente tá tão na loucura aqui dessa questão do meu doutorado, do Rafa procurando emprego, estudando francês, que a ideia do verão é algo que me agrada por um lado e me desagrada por outro. Me agrada porque isso significa que eu estarei de férias da faculdade. Né? Mal começou e eu quero férias, gente. Sim, porque o ritmo tá intensíssimo. E geralmente aqui a universidade funciona em 3 trimestres, né? Outono, verão e inverno. A gente está agora no trimestre de inverno, depois vai ter o trimestre de verão. Ele é bem longo, ele dura ali de abril até meados de agosto, quando começa o trimestre de inverno, de outono, desculpa. E no verão tem algumas disciplinas, tem alguns cursos intensivos, mas no geral tudo para, tá? A universidade para, então os professores vão viajar, vão para congressos. Eu mesmo estou pensando em ir para um congresso em junho. Vamos ver se, né, terei money, cash para ir. Mas é isso. Então, isso por um lado é legal. Eu vou poder me dedicar também às leituras da minha tese de doutorado, já respondendo a pergunta. Estou muito ansioso, porque eu estou com muitas ideias, mas eu não tenho tempo de desenvolver, porque nessa correria de estudos e de dar aula de francês, me sobra muito pouco tempo para me dedicar à escrita da tese. Assim, não a escrita, porque acho que está cedo ainda para falar em escrever a tese, mas para pelo menos ler coisas que são mais específicas, né? Porque nas 2 disciplinas que eu estou fazendo, a gente lê o que os professores determinaram como conteúdo do trimestre. E nem tudo tem relação com as minhas áreas de interesse. Só que é isso, eu estou dando conta naquelas das leituras obrigatórias, né? No talo, por exemplo, hoje é terça-feira. Eu acabei, antes de gravar esse vídeo, de ler o texto para a matéria de quarta, e eu nem comecei ainda as 51 páginas para a matéria de quinta, né? Sendo que agora à tarde, depois de gravar esse vídeo, eu vou dar aula, e depois já vai ser de noite, vou estar mais cansado, tenho ainda que estudar chinês, amanhã eu vou para a faculdade de manhã, dou aula à tarde, e aí já estamos na quinta-feira. Então, é uma loucura, e eu não consigo ler os textos... ter tempo para ler os textos que eu quero ler, que tem a ver com o meu objeto de estudo. Então, isso é uma coisa que eu estou ansioso para fazer. Eu sou bem nerdola, então, vocês estavam esperando, sei lá, conhecer Montreal e tudo mais, mas eu sou bem nerdola. Tô louco para poder estudar as coisas que eu gosto. Mas também, evidentemente, quero conhecer Montreal como ela é no verão. É muito diferente. Vocês viram no vlog da semana passada que a gente visitou o Parque de Mont-Royal, e eu mostrei uma foto dele no verão com o lago descongelado. É outra paisagem, é totalmente diferente. Então, curtir um pouco os festivais de verão que acontecem na rua, levar a Paloma para conhecer melhor a cidade, porque aqui cachorro pode andar no metrô sem estar na caixinha. É uma lei nova em Montreal, eu não sei se eles estão testando ainda, mas enfim, pode, só tem que andar de focinheira enquanto estiver no metrô, né? Mas na rua não precisa. Então acho que vai ser legal aproveitar isso com ela, né? Porque aqui agora tá muito frio, então mesmo que eu possa levar a Paloma no metrô, tá muito frio para ela ficar muito tempo na rua, dando rolê por aí, ainda mais que ela não gosta de usar botinha, então ela fica com a patinha direto na neve. E se a gente tá pertinho de casa e eu sinto que ela começa a sentir frio, a gente volta. Se não, a gente continua, mas quando se estiver muito longe de casa vai ser mais complicado. Ela é um cachorro de quase 10 quilos, então é pesado para levar no colo. E acho que isso vai ser legal do verão, né? Poder não ter esse problema tão grande com a temperatura. O que mais? O lado que me desagrada é o calor, porque eu sou uma pessoa muito calorenta. Eu detesto calor e eu amo frio, então para mim, menos 20 tá ótimo, né? E o pânico de saber que Montreal faz 30, 35, 39 graus no verão já me deixa, assim, em estado de alerta. O que me consola é que tem ar-condicionado no apartamento, mas mesmo assim, sair na rua, né? Porque eu não vou ficar trancado em casa no ar-condicionado, né? Sair na rua com calor de 35 graus, no Brasil era assim, né?
Mas vim pro Canadá fugindo do calor e não queria enfrentar o calor do verão de novo. Mas acho que vai acontecer. É o lado negativo para mim, né? Mas também sintetizar uma vitamina D é importante. Eu e o Rafa, a gente já tá sentindo um pouco os efeitos de não ter muito sol. Vai te deixando um pouco mais triste, mais melancólico, assim. Então, a gente tá pensando em começar a tomar vitaminas, talvez conversar com algum médico de família. A gente tem alguns conhecidos que são médicos, para eles nos recomendarem algumas vitaminas, acho que principalmente vitamina D, porque é muito pouco sol, de verdade, assim. Hoje praticamente não fez sol, de ter, assim, luz solar vindo em você, só a claridade do dia mesmo, então isso acho que no verão vai ser bacana, ter dias que são mais iluminados, com mais sol, para dar uma despertada na gente. E é isso. Próxima pergunta. Como está sendo equilibrar a vida de professor com a vida de doutorando? Bom, acho que já respondi essa pergunta ao longo desses minutos de vídeo, mas só para fazer uma breve síntese, assim, é difícil, gente. Não é uma vida fácil. Eu adoraria ter bolsa de doutorado, porque eu vou falar disso para puxar um gancho também com outra pergunta, né, que fizeram aqui no YouTube sobre justamente bolsas. E que a pessoa, né, tá se inscrevendo no mestrado e gostaria de ter bolsas. Então, não quero desanimar ninguém. E cada caso é um caso, cada departamento é um departamento. A gente sabe que as humanidades sempre é mais difícil. Então, se você estuda numa ciência mais dura, talvez seja diferente. Mas eu tô aqui 100% sem bolsa. A bolsa que eu tenho, que vocês já me ouviram falar, é a bolsa de isenção para estrangeiros. Então, todo aluno estrangeiro que se matricula na UDM, que recebe uma oferta de admissão, é automaticamente elegível para essa bolsa de isenção. Então, não é um dinheiro que cai na sua conta, é um dinheiro que é deduzido, é um valor que é deduzido das taxas que você tem que pagar para a universidade. Porque, sim, aqui no Canadá não existe faculdade gratuita. A Universidade de Montreal, ela é pública, porém, ela não é gratuita. Ela é certamente mais barata do que as universidades, por exemplo, dos Estados Unidos. Só que mesmo assim ela não é gratuita. Vou dar o exemplo do meu valor, do que eu vou pagar esse trimestre, por exemplo. Com as taxas, e assim, não é só que nem a gente está acostumado no Brasil, sei lá, o valor da mensalidade da faculdade, eles usam para tudo. Não, aqui você paga um valor pelos créditos, pelo número de créditos que você está fazendo, e aí depois você vai pagar a taxa administrativa, taxa de não sei o quê, taxa tipo do sindicato dos estudantes. Aqui isso é muito forte, né? Tem um sindicato de filosofia, de estudantes de filosofia, que vai te ajudar, te representar, e realmente eles ajudam. Então, e existe uma taxa que você paga, eu acho que é tipo $29, $39 todo trimestre. Então, tem tudo isso. E aí, alunos internacionais, a não ser que você seja um aluno de países com os quais o Canadá tem algum tipo de acordo, e o Brasil não é um deles, você tem que aceitar o seguro da universidade, porque você não é elegível à saúde pública do Quebec. Só é elegível à saúde pública do Quebec se você for residente permanente, cidadão ou cidadão canadense, né? Ou cidadão de um país que tem acordo com o Canadá. O Brasil não tem, então eu tenho que aceitar o seguro da faculdade. Você não pode fazer um seguro particular. Tipo assim, eu vou achar um seguro mais barato e não, você tem que aceitar o da faculdade. E eles me cobraram esse trimestre, de janeiro a agosto, $712. E aí depois vai ter mais 300 e poucos dólares de agosto, né, da trimestralidade de outono, vai vir esses $300 referentes a agosto até dezembro. Então, somando tudo para esse trimestre, eu vou pagar $2.800. O meu departamento se comprometeu a pagar $1.300, e aí 1.500 fica na minha conta. Então, é isso, é a única bolsa que eu tenho, é isso. Se eu não tivesse essa bolsa da universidade, eu pagaria mais de praticamente $10.000 de taxas esse trimestre. A bolsa que eles aplicaram nessa de isenção no doutorado, se eu não me engano, é $7.500 por trimestre. Então, eu ia pagar 10 mil e pouco, eles aplicaram essa isenção e eu tô pagando como se fosse um aluno canadense. Então, os alunos canadenses estão pagando a mesma coisa que eu, a não ser por essa questão do seguro, porque justamente eles não precisam pagar do seguro, já que eles são elegíveis à saúde pública. Eu tenho que pagar, então minha mensalidade fica $700 mais cara.
E aí eu também tive essa questão no meu departamento, que eles chamam de financiamento integrado. Isso depende muito do budget que o departamento tem para te financiar. O meu departamento não tem muito, então eles me ofereceram 4 mil no primeiro ano, o que vai dar mais ou menos 1.300 por trimestre. 1.300 no inverno agora, 1.300 no verão e 1.300 no outono. E é isso. Então eu tenho que me virar, eu não tenho outra bolsa. Isso significa, né? Voltando à pergunta original, que eu preciso trabalhar, né? Não tem como, não é impossível, não sou herdeiro. Então, esses 1.500 tem que sair de algum lugar. E o nosso estilo de vida também, né? Nosso alimentação, transporte, celular. Então, é por isso que eu continuo trabalhando, dando aula de francês. E não é fácil, assim. Eu amaria ter bolsa, amaria poder me dedicar integralmente ao doutorado, mas no momento isso é impossível. E no primeiro ano é muito difícil. Hoje mesmo, já aproveitar e fazer esse desabafo com vocês, eu recebi mais uma negativa de uma bolsa. Eu me candidatei para ela ano passado e hoje saiu o resultado que eu não consegui. Não sei quem conseguiu, aqui eles são muito pouco transparentes nessa questão de edital. Tipo, não existe edital e não existe lista, sabe, você saber quem que ganhou a bolsa. Não existe. Eles só te mandam um e-mail falando que não foi você. Então, eu recebi mais uma negativa, acho que foi a quarta ou quinta negativa, porque é isso, além de eu estar fazendo essa transição diária, também tem toda uma questão de não ter notas aqui no Canadá, enfim, não ter um histórico como aluno facilmente reconhecível como um aluno de excelência no Canadá. Eu sou um aluno de excelência no Brasil, mas até aí os avaliadores não conhecem as universidades brasileiras, como funciona toda a questão no Brasil, então é difícil. Então, no primeiro ano, já me falaram que é muito complicado você conseguir bolsa, você tem que construir esse histórico. E aí, no segundo ano, né, no outono, principalmente, você aplica para as bolsas que vão ser os resultados, cujos resultados vão ser anunciados no ano seguinte. Então, é isso. No primeiro ano, criem bem essa base, né, para vocês já virem sabendo que talvez não seja tão fácil assim conseguir uma bolsa, então vai ter que equilibrar um pouco a vida de trabalho com a vida de estudo, respeitando, é claro, as limitações do visto de estudos, que atualmente é de 24 horas, né, de trabalho aqui no Canadá. E é isso, tem que ter esse equilíbrio. Talvez na área de vocês seja mais fácil. Uma amiga minha da física, por exemplo, ela tem um salário, que é mais ou menos como as universidades americanas funcionam, né? O departamento, ele só aceita doutorandos se eles tiverem como custear esses doutorandos durante todo o tempo do doutorado. Então, você entra no doutorado ganhando um salário, né, de pesquisador. E aqui, por exemplo, depende muito do departamento. Alguns oferecem 2.000, 2.200, que é mais ou menos o salário mínimo, 2.500. Geralmente não chega a 3.000, mas oferecem esse salário. Meu departamento não tem esse budget, então não me ofereceram. Né? Falaram que se esse ano vier mais grana, tá tendo uma conversa aí de que a filosofia vai, sim, começar a pagar para todos os alunos. Quem sabe, né? Não sei. Vamos ver. Mas, por enquanto, estou nessa lida de equilibrar essa vida de professor e doutorando. Não é fácil, mas seguimos em busca do sonho, né? Bom, próxima pergunta, que na verdade também é um comentário. Adoraria conhecer vocês quando for para Montreal em junho e julho. Amo acompanhar os vídeos. Vamos marcar, né? Também não lembro quem é a pessoa que disse, mas se manifeste, né? Me manda uma DM quando estiver aqui em Montreal no verão e vamos sim sair, aproveitar a vida de veraneio no Canadá. E obrigado por acompanhar os vídeos, pelo carinho, por ter enviado o seu comentário. Próxima pergunta. Alguma comida típica que amou ou odiou? Certamente a comida típica que eu mais gostei foi poutine. Eu amo comer poutine. Eu como poutine até no McDonald's, no Burger King, em todo lugar que eu vou e que tem poutine, sempre como. Pra quem não sabe, poutine é uma coisa bem básica. É batata frita, queijo em grão, assim, parece umas bolotinhas, e um molho especial. Não sei do que é feito o molho. E basicamente essa é a receita mais simples de poutine. Aí tem restaurantes, tipo La Banquise, é um restaurante que a gente foi, e eles têm mais de 40 tipos de poutine. Então eles colocam cebola caramelizada, bacon, não sei do que, presunto de não sei o que, né? Então tem um monte de combinações das mais diferentes possíveis, mas o básico da poutine é batata, queijo e molho. Tem como ser ruim, gente? Não tem. Não tá juntando três coisas que são deliciosas: batata,
molhinho e queijo. Então não tem como ser ruim. É maravilhoso, eu amo. E comida que eu odiei, acho que ainda não tem nada. Sabe, eu não provei uma coisa típica daqui, que é o maple, né? O xarope de bordo. Não provei. Não sei se vou gostar. Mas acho que eu não comi nada, assim, que eu diga e falei assim, nossa, não quero provar isso de novo. Acho que foi tudo muito ok. A culinária canadense, assim, não tem, pelo que eu saiba, não tem muitas coisas muito típicas. E é tudo muito próximo, assim, é muito fácil comer, muito próximo do que a gente come no Brasil, tá? Então, não teve nada que eu odiei, mas a poutine certamente é uma coisa que eu amei. Próxima pergunta. Quais são as expectativas para o verão canadense? Já respondi essa, então próxima. Como vocês se veem daqui a um ano? Quais sonhos já planejam realizar no Canadá? Daqui a um ano, não sei, eu me vejo com uma bolsa de podendo me dedicar mais pro doutorado. Acho que essa é a minha prioridade para cá. Eu vim para cá fazer doutorado e eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me dedicar, eu gosto muito de ser um bom aluno, eu gosto muito de entregar um trabalho excelente. Então, daqui a um ano eu realmente espero estar conseguindo me dedicar mais do que eu estou conseguindo me dedicar agora. Espero estar com o chinês melhor, né? Com o meu mandarim melhor, eu estou investindo muito. Acho que uma coisa que a gente mais quer nesse momento também é ter estabilidade, né? Então, que o Rafa consiga um emprego legal. Não só um emprego, mas um emprego que ele goste, né? Que ele não deteste que tem aqui só porque tem que pagar as contas. Então, acho que essa questão da estabilidade é algo que nós pretendemos ter resolvido daqui a um ano, né? Terminar de mobiliar nosso apartamento, porque vocês sabem que eu ainda não fiz a tour do apartamento que não tem sofá. Então o apartamento não tá vazio, mas ele não tá do jeito que eu queria mostrar para vocês. Então, daqui a um ano espero ou estar aqui nesse apartamento ou em outro apartamento, mas que ele esteja mobiliado com a nossa carinha, que a gente se sinta 100% em casa, né? Acho que a gente se vê nesse lugar, talvez já com nossa residência permanente adquirida, né? Tudo funcionando certinho, mas porque assim, a questão do eu ia falar, né? Mais acostumados com o ritmo do Canadá, mas eu acho que a gente se acostumou bem já com o ritmo do Canadá. Acho que a gente gostou muito do ritmo de vida e eu acho que essa questão da estabilidade, não ter tanta essa preocupação das contas, dos aluguéis e tudo mais, acho que é o nosso principal ideal, assim, nosso principal objetivo para os próximos meses, né? Buscar essa estabilidade, atingir essa estabilidade e começar a construir patrimônio aqui, né? A gente quer se estabelecer no Canadá, a gente tem essa intenção, então a gente sempre que passa em algum lugar, a gente olha as casas, procura valores, é muito cedo ainda para pensar nisso, né, em comprar uma casa no Canadá. A gente não tinha nem como comprar uma casa no Brasil, então pagando em dólar muito menos, mas é um plano, né? A gente quer formar uma família, isso não daqui a um ano, possivelmente não daqui a um ano, mas são planos que a gente pretende realizar, sonhos que a gente pretende realizar aqui, né? Então, daqui a um ano, tendo conquistado essa estabilidade, começar a poder investir em construir patrimônio e uma família também. Próxima. Como é a convivência com os colegas de doutorado? Eles são mais fechados ou mais amigáveis? Depende. Assim, eu não diria que eles são fechados, tá? No geral, a convivência é boa, tá? Eles não são fechados, eles são na deles. Eles não vão, que nem eu sempre faço a comparação no Brasil. Se você tiver, vamos supor que seja o intervalo ali e você vá no bebedouro encher sua garrafinha. Se tem um grupinho conversando, um grupinho, sei lá, dos seus colegas de turma, possivelmente eles vão te incluir na conversa, né? E falar assim, ai, não, eu vi que você falou tal coisa. Não. Aqui eles não são de puxar assunto, eles não são de ter a iniciativa de te incluir nas conversas. Agora que já se passou um mês de aula, a gente já está mais habituado, já sabe o nome um do outro. Muita gente que se matriculou, se desmatriculou, então tem menos gente nos seminários. A gente está começando a trocar, sabe? Mas a gente ainda não trocou Instagram, Facebook, WhatsApp, não teve essa troca ainda. É mais nos dias de aula, a gente se conversa, né? Dá bom dia, no intervalo comenta alguma coisa. Então está se criando alguma coisa que talvez possa se chamar de, não sei se é amizade, né? Mas, no geral, a convivência é boa, eles são muito simpáticos, eles são muito solícitos, eles adoram o fato que eu vim do Brasil, então eles perguntam como que é o Brasil, como que funcionam as coisas no Brasil, nessa questão de doutorado. Eles são muito queridos, são amigáveis, sim, mas é isso, eles são lá deles. Então, acho que leva um tempo para você quebrar um pouco essa distância
e entrar nos grupinhos, até porque muitos deles já vêm do mestrado juntos ou da graduação em filosofia juntos, tá? Então eles têm muita coisa em comum já. Eu, como 100% estrangeiro, que acabei de chegar, a gente ainda tem que encontrar pontos em comum. Mas acho que aos poucos vai acontecendo, né? Próxima pergunta. O que você está achando do custo de vida do Quebec? Cara, o Canadá é um país caro de se morar, eu acho. Tem ficado mais caro, a gente sabe que não era tão caro assim antes da pandemia, mas isso é um efeito global, assim, todos os lugares estão caros depois da pandemia. O Quebec, ele tem um imposto muito alto, então a gente paga 5% em tudo. Você paga 5% de imposto federal e 10% de imposto provincial. Então, 15% de imposto em tudo que você compra. Se você vai no mercado, se você vai nos restaurantes, se você vai fazer coisas federais, assim, pagar uma taxa na internet, vai ter imposto. E o preço que eles mostram, inclusive, é antes dos impostos. Você só vai descobrir no ali quando você tá passando o cartão, sabe? Quando te dá assim para você, aparece na maquininha, tipo, passa seu cartão, vai aparecer o valor final, né, com as taxas. Então, tem um custo elevado, sim. Eu acho que é muito similar com São Paulo, no sentido que, assim, São Paulo também estava muito caro. Então, eu acho que o meu choque e o do Rafa, ele é menor do que talvez alguém que venha de uma cidade menor que São Paulo. Mesmo sendo uma capital, mesmo no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, eu acho que mesmo sendo capitais, elas não são tão caras quanto São Paulo. Mas se a pessoa vem de uma cidade que não é capital no Brasil, acho que certamente vai ter um choque de quanto custam as coisas. Você acha, assim, coisas baratas, você tem muita opção, tipo de rolê, assim, você consegue sair para comer uma poutine de $10, ou você consegue ir jantar num restaurante que você vai pagar $40, $50 um prato. Então, você tem opções. Comida, você também tem opções, tem o Costco, você consegue comprar em quantidade. Então, assim, isso é legal, mas no geral eu acho que o Quebec, ele é uma das províncias mais caras do Canadá. Montreal é uma das cidades mais caras do Canadá também. Não chega aos pés de Vancouver e Toronto no custo de vida, mas também não é uma cidade assim. Se você vai para Quebec, por exemplo, para a cidade de Quebec, o custo de vida já é bem menor que Montreal, né? Os aluguéis são bem menores. Se você sai da ilha de Montreal, o custo de vida já é bem menor. Então, Montreal em si é um pouquinho mais cara. Próxima pergunta. Qual é o seu plano de vida profissional e pessoal após terminar o doutorado? A minha ideia é me tornar professor universitário, né? Tipo, esse sempre foi o meu objetivo. Desde que eu entrei na graduação, era ser professor universitário. Então, não tem como você realizar esse sonho antes do doutorado. Essa é a minha ideia principal. Mas eu também como eu estudo essa questão de inteligência artificial, mudanças na percepção humana, mudanças na forma como a gente interage com o mundo e em sociedade, eu acho que também é do meu interesse participar, não só dentro do espaço universitário, mas talvez ajudando a criar regulamentações, políticas governamentais. Então, eu vejo essa atuação pública também, não só pública, mas como privada, consultorias para empresas, né? Acho que tudo isso faz parte do meu leque de possibilidades depois do doutorado, ainda mais se a gente for continuar aqui na América do Norte ou na Europa, ou enfim, na Ásia também é uma possibilidade, em que existe uma absorção muito grande de doutorandos fora das universidades. Mas o objetivo número 1 é ser professor universitário, é o meu sonho, onde eu me imagino, onde eu me sinto muito confortável e eu me sinto muito em casa, assim. Eu gosto de ser professor, sou apaixonado pelo ensino e poder falar de filosofia, de tecnologia e fomentar esse debate que eu acho que vai ser tão importante nos próximos anos é uma coisa que realmente me fascina demais. Eu quero muito ter essa experiência, mesmo que seja por um curto período de tempo, e depois eu descubro que eu quero fazer outra coisa. Mas esse é o plano número 1, tá? Última pergunta que veio do Instagram. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Mas enfim, vamos fazer primeiro, que é: a atual situação entre Canadá e Estados Unidos está afetando algo da sua rotina? Essa pergunta ela veio porque acho que na semana que eu abri a caixinha foi bem a semana que o Trump anunciou que ele taxaria o Canadá em 25% e o Canadá revidou, falando que também taxaria em 25%. Um dia depois, eu acho, o Trudeau conversou com o Trump e tal, eles se resolveram e eles prolongaram essa taxação em 30 dias. Não sei ainda se isso vai acontecer, enfim. No momento, eu não sinto nenhuma mudança, assim, imediata, né? Mas é claro que isso vai gerando, né? O próprio primeiro-ministro do Quebec falou que isso gera um sentimento de instabilidade
econômica, isso pode causar efeitos inflacionários, então aumentar o custo de vida. Vamos ver como vai ser nos próximos meses, se realmente esse aumento vai ser sentido, mas por enquanto as coisas estão relativamente ok. Os canadenses não gostam dessa reação do Trump, eles também estão exigindo que o Trudeau seja mais enfático. Vai ter eleições aqui no Canadá, vai rolar para substituir o Trudeau, e o candidato favorito, ele tem uma posição bem forte em relação à soberania do Canadá, né? Então tá essa agitação social, mas a questão de preços, por exemplo, né? Não sinto que mudou ainda. E também nessa questão de fronteira, por exemplo, né? Ainda é uma fronteira bem amigável dos Estados Unidos e do Canadá, então ambos os países têm esse acordo mútuo. Sinto que não teve grandes mudanças ainda em relação a isso, mas é plano para manga. Eu acho que a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? E é isso, gente. Eu acho que eu falei de tudo. Tô só olhando aqui, porque eu coloquei 3 perguntas do YouTube, mas eu acho que eu respondi todas elas, né? E é isso. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha respondido realmente as perguntas que vocês fizeram. Se algo não ficou claro, se você ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu respondo com o maior carinho do mundo. Apesar de todas as dificuldades, né, de todos os perrengues, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Não, eu acho que vale a pena, eu teria feito tudo de novo. É difícil mesmo, a gente já sabia que ia ser difícil. Eu sempre trago aqui no YouTube os dois lados, momentos muito felizes da minha rotina, né? De ser aplaudido no seminário, de que gostaram do seminário, Ano Novo Chinês, e a gente saindo, dando rolê. Mas eu também sempre sou muito sincero, isso é desde o primeiro vídeo, a questão de valores, a questão de bolsas, né? Para ter uma perspectiva realista do que é viver aqui, do que é ser imigrante, né? Tem esse primeiro momento de festa, principalmente o primeiro mês, e eu acho que depois a realidade ela bate um pouco firme na sua porta, e você começa a ver, putz, meu, eu tô gastando tanto com o mercado, né? A gente tá tendo um gasto semanal de $100, $120 por semana no mercado. A gente evita converter, porque senão você surta, né? Aluguel também, se você converte, você surta, vira um valor extraordinário, assim, exorbitante. Então não é fácil, você tem que, sabe, manter a calma. Eu converso com o Rafa, eu falo que um mês de cada vez. A gente já sabia que não ia ser fácil, o primeiro ano ele é mais complicado, tanto na questão de arrumar emprego, na questão de bolsas, mas a gente está muito feliz. Esse um mês mostrou pra gente que o Canadá pode ser o nosso lar, a gente está gostando muito de morar aqui, a gente se identificou muito com a cultura do lugar, com Montreal. A Paloma se adaptou bem ao frio, que a gente achou que ia ser o pior para ela, então o resto vai ser fichinha, né? E é isso, assim, um mês de muitos altos e baixos emocionais, mas no geral, né, se a gente vai olhar a cena, o saldo é muito positivo, tá bom? E eu sempre gosto de trazer essa perspectiva para vocês, de que existem sim pontos que são muito difíceis, nem tudo é mil maravilhas, mas também tem coisas que são mil maravilhas e que é muito gostoso. E certamente se a gente tivesse ficado no Brasil, não tivesse dado esse salto, nunca saberíamos que elas são mil maravilhas, né? Enfim, muito obrigado de novo. A gente se vê domingo pro vlog dessa semana, tá? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também de ativar o sininho para receber as notificações assim que um vídeo novo for publicado. Me segue no Instagram, comenta tudo, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!